Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje a gente vai começar a entrar aqui nos investimentos. Até no final da live a gente começa a falar sobre investimentos. Mas antes tem alguns pontos aí para a gente falar, né? Porque quando se trata de investimento tem todo um processo. Você precisa começar organizando a sua base. É isso que a gente fez aqui. Você vai começar organizando a sua base, que são suas finanças pessoais. Você vai trabalhar a sua mentalidade. Se você tiver dívidas, também você vai dar um jeito, usar um método para você resolver o seu problema de endividamento, conforme a gente falou ontem, né? Então, para tudo existe um método. É isso que a gente tem que entender. Você não pode meter a cara de qualquer jeito. Para tudo tem um método. Então, a gente passou por todo o processo. E agora a gente vai começar falando sobre bolsa de valores, corretoras, alguns índices, para depois a gente entrar aí na parte de investimentos. E a gente vai começar também da forma certa, né? Falando aqui dos investimentos mais conservadores, para depois a gente ir avançando para os investimentos mais arriscados, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez aqui na live, já manda também para os seus amigos aí, compartilhe por pelo menos 7 pessoas e dessa forma você vai ajudar outras pessoas também a ter acesso a esse conteúdo. E se tiver alguma dúvida, pode ir comentando aqui abaixo. O chat aí está liberado para vocês comentarem aí. Quando se trata de investimentos, eu gosto sempre de pensar lá na frente qual que é o resultado disso, né? O que eu vou ganhar com isso? Então é interessante, eu falei ontem sobre sonhos, então você precisa saber o que você quer com os seus investimentos. Então já começa a pensar, vou investir para quê? Qual que é o meu objetivo financeiro? É acumular capital para que eu compre algum bem no futuro? Ou eu quero investir para aposentadoria? Para cada tipo de sonho tem um investimento específico. Então é interessante que você defina claramente o que você quer com os seus investimentos, para que você tenha mais energia de buscar aquilo que você quer. Qual que é a recompensa que você vai ter lá na frente, uma vez que você está começando a investir agora? Você está deixando de usar o seu dinheiro para outros meios ou para outros fins, está destinando seus recursos para os seus investimentos. E o que você vai ganhar com isso? Qual que vai ser a sua recompensa? Então é interessante que você comece também a pensar sobre isso. Estou só extingando você a tomar essa atitude agora. Mas você pode pensar com calma e definir o que é melhor para você. Tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito, uma frase bastante marcante, que fala sobre investimento, sobre renda passiva. Se você não arrumar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. E essa frase é pura verdade, né? É uma frase verdadeira. Porque se você não arrumar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, ou seja, ganhar dinheiro de uma forma passiva, sem a necessidade de você estar presente naquele trabalho, sem a necessidade de você executar um trabalho e gastar sua energia, você vai ter que trabalhar até morrer. Isso acontece com muitas pessoas. Se você não cria uma renda passiva, que é uma renda que não depende de você, você acaba tendo que trabalhar até... você aposenta pelo INSS, isso é se aposentar, né? Porque está cada vez mais difícil. Eu acho que a nossa geração aqui já vai ter dificuldade com essa aposentadoria, não temos nada garantido. E mesmo se tiver, o salário que você tem do INSS não é suficiente para bancar o seu custo de vida. Ao decorrer dos tempos, a gente está tendo mais demanda e o nosso custo de vida está aumentando cada vez mais. Então, o povo mais antigo não tinha internet, por exemplo, não tinha plano de celular. Hoje a gente tem tudo isso aí. Então, cada vez mais novas necessidades. Hoje temos planos de TV a cabo, temos aplicativos aí de streaming, entre vários outros. Então, o nosso custo de vida está aumentando cada vez mais. Então, fica cada vez mais difícil você adequar a sua vida aí a um salário baixo como
o salário mínimo, por exemplo. Então é interessante pensar nisso. Se você quer ter uma vida melhor no futuro, mais do que nunca, tem que tomar a decisão agora para que você tenha mais tranquilidade quando você for se aposentar. Não precisar trabalhar até morrer. Tem um versículo em Eclesiastes, lá em Eclesiastes 11, 1 e 2, diz que empregue seu dinheiro em bons negócios. Com o tempo você terá o seu lucro. Aplique em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise virá no mundo. Então, a própria Bíblia, ela nos alerta, né, que o mundo ele passa por crises e você precisa diversificar o seu capital. Então, se você investe somente em um lugar, por exemplo, talvez você tenha o seu negócio próprio, você está tranquilo. Eu conheço um rapaz que ele tinha um negócio próprio, bastante rentável, era a única casa de autopeça do bairro. Então, todo mundo comprava na mão dele, a loja dele era bastante movimentada, lucrativa. Chegou um determinado momento que chegaram várias outras casas de autopeças para o bairro, e essas outras que chegaram, elas tomaram um lugar mais privilegiado do que a dele. Acabou indo à falência, teve que fechar a sua loja lucrativa, a sua empresa lucrativa, e teve que mexer com outros negócios, né? Então, recentemente eu passei lá, a casa dele estava até à venda, né? Porque a loja era embaixo, a casa em cima, estava até à venda, e eu fiquei pensando, né, como que as coisas mudam. Então é interessante que você pense nisso. Se você tem sua empresa, ou se você é empregado de alguma empresa, tudo isso muda, tudo isso acaba. E o que você puder fazer para eliminar o risco, né, ou ele todo ou em partes, é muito interessante, muito relevante. E a própria Bíblia, ela nos fala, empregue o seu dinheiro em negócios diferentes. Ainda fala, escolha bons negócios. A Bíblia é fantástica. E para você prever, você não vai conseguir, na verdade, prever o futuro, né? Então, para você se sair bem aí no momento de dificuldade, aprenda a aplicar o seu dinheiro em bons negócios. E um ponto interessante que a gente vai passar agora é entender o que é bolsa de valores, né? Muitas pessoas não sabem o que é bolsa de valores, não sabem o que é corretora, então a gente vai passar por esses pontos agora. E o que é bolsa de valores? Primeiramente, a bolsa de valores é uma empresa, inclusive listada na própria bolsa. Aqui no Brasil temos a B3, que é a Bolsa Brasil Balcão, é a nossa bolsa de valores brasileira. E o que significa bolsa de valores, né? É uma plataforma organizada onde as empresas são listadas. Então, as empresas elas vão listar na bolsa de valores para ser liberadas suas ações para serem negociadas. Então, existe todo um processo de listagem, né? E a partir do momento que a empresa ela lista na bolsa, ela pode usar o mercado de capitais para negociar suas ações, para se capitalizar a empresa, porque uma empresa ela tem várias formas de se capitalizar. A primeira forma, ela vai no banco, ela pega um empréstimo, né? A segunda forma, ela pode emitir títulos, então um título exclusivo chamado debêntures é uma forma de uma empresa também se capitalizar, captar recursos no mercado. Ela emite esse título chamado debêntures e vai liberar isso para o mercado. Os investidores vão comprar esse título e o dinheiro dos investidores entra para o caixa da empresa e a empresa vai pagar um juro para esses investidores que compraram seus títulos chamados debêntures. E a terceira forma é abrir capital na bolsa, porque quando a empresa ela abre capital, ela pode vender parte do seu negócio para vários outros investidores. Por exemplo, a empresa ela tem 100 lojas, por exemplo. Vamos supor que essas 100 lojas elas custam 100 milhões. A empresa ela vai abrir capital na bolsa, ela pode usar de vários critérios. Um deles, ela pode, vamos supor que o dono dessas lojas quer vender parte aí do seu negócio na bolsa de valores. Então eles vão vender 50% dessas 100 lojas aí no mercado. E o dinheiro desses investidores vão vir para o dono daquela empresa. Então essa é a forma da empresa abrir capital na bolsa. A outra forma
é com a promessa também de reinvestimentos, né? Por exemplo, a empresa tem 100 lojas, ela quer comprar mais 100. O dono não tem recurso para investir nessas novas 100 lojas. O que ele vai fazer? Ele vai abrir capital na bolsa e vai vender as ações. Então, o capital dos investidores vai entrar para o caixa da empresa e ele vai expandir para mais lojas. Então, a Bolsa de Valores tem uma vantagem, né, bastante grande de ajudar as empresas a se capitalizar. As empresas não estão listadas na Bolsa à toa, não. Elas estão lá porque elas têm essa possibilidade de usar a Bolsa para trazer recursos para dentro do caixa dessa empresa, para que ela possa expandir cada vez mais. Então, a Bolsa de Valores é muito importante para a economia. E a partir do momento que uma empresa ela é listada em bolsa, ela passa a ter suas ações disponibilizadas para negociação. Mas como você vai comprar essas ações? Você vai acessar direto à bolsa? Aí eu te falo, não. Tem um outro intermediário que chama corretora de valores imobiliários. Para você ter acesso a comprar uma ação, você precisa ter uma conta aberta numa corretora. E tem as corretoras, né, dos bancões grandes, né, como Itaú, Bradesco, Santander, todos eles têm a corretora deles. E tem aquelas corretoras independentes, são aquelas corretoras que não tem um bancão por trás. Então você encontra várias delas aí. Então você pode escolher tanto de um bancão, né, uma corretora de um banco grande, quanto uma corretora independente. Geralmente essas corretoras independentes, elas têm taxas mais atrativas, taxas mais baixas, isenções de taxas. Então costuma ser muito mais vantajoso você investir por uma corretora independente do que uma corretora de um bancão. Claro, a corretora de um bancão traz mais segurança e tudo mais, mas tem taxa, tem um preço mais elevado. Em questão de segurança, os seus ativos eles não ficam hospedados na corretora, você faz negociações por lá, mas ficam todos hospedados lá na Ibovespa, né? Na verdade na CETIP. Então, se a corretora quebrar, você não perde os seus ativos, ficam todos registrados no seu nome. E quando você abre uma conta na corretora, né, para você ter acesso principalmente aos ativos aí de renda variável, você preenche um questionário lá, que chama o perfil do investidor. Aí temos 3 tipos de perfis. Temos o investidor conservador, que é aquele avesso ao risco, né? Então ele tem que escolher tipos de ativos mais conservadores, por exemplo, renda fixa, por exemplo. E o investidor moderado, que é aquele que aceita um pouco moderado de risco. Então ele vai mesclar a sua carteira entre renda fixa e renda variável, sendo que a maior parte ainda fica na renda fixa. E aquele investidor arrojado, que é aquele que aceita correr mais riscos e quer também uma rentabilidade um pouco maior. Então esse tipo de investidor ele costuma pôr a maior parte dos seus recursos em ações, em produtos de renda variável, né? Ações, fiados, fundos imobiliários, e a menor parte na renda fixa, porque ele quer um retorno mais elevado e para isso ele escolhe também, ele aceita correr um risco um pouco maior. Vão comentando aí as dúvidas de vocês. Vão comentando aí. Então, para você começar a investir, você precisa você precisa entender algumas siglas, né? A primeira dela é a Selic. A Selic é a taxa básica de juro. Então, quando você aplica no Tesouro Direto, por exemplo, você é remunerado através da taxa básica de juro, que é a taxa Selic. A taxa Selic também ela é usada para reger todo o mercado, todas as demais taxas aí do mercado. Então, quando a taxa Selic sobe, a taxa de financiamento sobe, a taxa dos empréstimos sobe, então sobe tudo. Quando a Selic cai, as taxas dos empréstimos, dos financiamentos também caem. Então, a taxa Selic é a taxa básica da economia, definida pelo Copom, né, que é um órgão lá do Banco Central. A cada 45 dias tem uma reunião e eles vão definir a taxa Selic, se ela vai subir, ou cair, ou se manter, de acordo também com a inflação. Eles vão fazer um estudo aí da inflação do mercado
e vão tirar uma base aí se vai ser necessário subir ou manter ou reduzir a taxa Selic. Então a taxa Selic ela é definida pelo Copom, que é um órgão aí do Banco Central. A segunda taxa que você precisa entender, CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário. O que é o CDI? A taxa de comercialização entre os bancos. Então, o que acontece? Quando você aplica num título bancário, aí você já recebe com base na taxa CDI. E a taxa CDI e a taxa Selic, elas andam bem juntinhas, muito próximas uma da outra. Então sai quase na mesma coisa, você aplicando no CDI ou aplicando na Selic. A diferença é que a taxa Selic é usada pelo governo e a CDI é usada por bancos. Mas a rentabilidade é quase a mesma coisa, muito pertinho ali, pode considerar que seja a mesma coisa. O outro ponto que você precisa entender aqui, indicador IPCA. IPCA é a inflação, né? Então ela é medida pelo IBGE. Como funciona o IPCA? Ele tem que medir a inflação das famílias, dos produtos aí consumidos nas nossas casas. Então é feito em várias cidades, né? Capitais, regiões metropolitanas, um levantamento de uma cesta de consumo familiar. Então, vai medir lá o arroz, o feijão, entre outros produtos, para saber se estão tendo oscilações de preço para cima. Se estiver subindo muito o preço, a inflação. Se estiver caindo o preço, aí vai reduzindo aí, pode chegar até a uma deflação, né? Que pode ficar até negativo. Então, a inflação é o que faz com que o nosso dinheiro ele perca valor ao decorrer dos tempos, né? Quanto mais vai subindo o preço dos produtos, mais o seu dinheiro vai perdendo valor. Então é interessante você saber disso porque o seu rendimento ele precisa render acima do IPCA, acima da inflação, para que você fique no positivo. Chegou algum ponto aí, alguns anos atrás, que a poupança estava rendendo menos do que a inflação. Então quem deixou dinheiro na poupança estava perdendo dinheiro. Isso mostra que o investimento em poupança não é eficiente. Então, se você investir seu dinheiro na poupança, deixar lá, a algum período você pode estar até perdendo para a inflação. Mostra que não é viável. O outro indicador, o IGPM, né? Ele mede a variação dos preços de bens e serviços. O IGPM ele é muito usado para negociar contrato de aluguel, entre outros tipos aí de contratos, por causa que ele abrange uma cesta muito maior. O IPCA fica voltado mais para o consumo, né, da família, arroz, feijão, essas coisas. Agora o IGPM ele é usado para uma variedade muito maior, inclusive para ajuste de contas de energia elétrica, conta aí de saneamento básico, entre outros. Então ele vai pegar uma cesta mais ampla aí, porque vai entrar serviços, né, produtos agrícolas também, produção agrícola, industrial e construção civil. Então são esses três, agrícola, industrial e construção civil. Então vai abranger uma cesta muito maior e esse IGPM também é interessante, tem vários investimentos que usa como referência o IGPM. Inclusive temos os fundos imobiliários que uma boa parte deles tem os seus contratos atrelados ao IGPM. Então quando sobe muito o IGPM, quem investe nesses tipos de fundos imobiliários ganha uma rentabilidade maior. Quando o IGPM cai, rentabilidade menor. Outro índice que a gente precisa entender antes de a gente começar a investir, por exemplo, o Ibovespa, o IBOV, que é o índice Ibovespa. Ele mede a rentabilidade das empresas. Uma cesta de ativos vai acompanhar a volatilidade, geralmente são as empresas maiores, mais voláteis, e então esse índice vai medir a rentabilidade dessa carteira teórica de ações. Por isso que você viu, por isso que você ouve aí no Jornal Nacional, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. Então essa cesta de ativos medidos por esse índice vai trazer essa demonstração aí de alta ou baixa aí do mercado. É usado como uma média para medir o restante. Geralmente quando o Ibovespa está subindo, começa a subir, as ações elas ficam num ar de otimismo, né? Então o mercado todo fica otimista. E temos também um índice chamado IFIX,
é o índice de fundos imobiliários. Então, o IFIX, ele mede a rentabilidade dos fundos imobiliários. É o principal índice, tem outros índices, né? Mas o IFIX, ele mede a rentabilidade dos fundos imobiliários. Então, assim como o Ibovespa, quando você ouve falar o IFIX subiu, significa que os fundos imobiliários estão valorizando. Isso também traz aí um otimismo, quando o índice começa a subir, traz um otimismo aí no mercado e é muito interessante, né? É muito interessante porque é uma cesta teórica de ativos, só mesmo para medir a rentabilidade, para medir, pegar a média do mercado, para ver se o mercado está subindo ou caindo. Recentemente a gente passou por um período aí onde o índice Bovespa e o IFIX estavam embaixo, estava caindo cada vez mais e o mercado foi entrando em pânico, as empresas desvalorizando, as ações caindo muito. E agora, recentemente, devido aí à inflação ter dado uma desacelerada, né? A gente acabou de falar de inflação agora, o IPCA, ele deu uma desacelerada, o PIB do Brasil subiu um pouco, né? Está otimista aí nesse momento, está influenciando positivamente a rentabilidade dos ativos. Então a gente está vendo agora, nesse período, o índice IFIX e o índice Bovespa que está subindo aí nos últimos dias. O Ibovespa saiu de 95 mil pontos para em torno aí de 114 mil pontos. E o IFIX já passou de 3 mil pontos. Muito bom. E agora, entendido agora os índices, né? Que para a gente fazer uma análise aí do mercado, você precisa entender que você precisa ter uma rentabilidade acima do CDI, acima da Selic e acima do IPCA, para você ficar bem aí na fita. Então, se você investe um investimento mais arriscado, como fundos imobiliários, fiáveis e ações, você precisa buscar uma rentabilidade acima dos produtos de renda fixa. E por falar em produtos de renda fixa, né? Eu já falei sobre reserva de emergência em lives anteriores. Só para relembrar, você fez o seu planejamento financeiro, definiu o seu custo de vida. Qual que é o seu custo de vida? Então você vai guardar entre 6 a 12 meses aí de custo de vida numa reserva de emergência. É interessante que eu fale novamente dessa reserva de emergência, porque a gente vai falar agora sobre investimentos e alguns investimentos não têm liquidez diária. Alguns investimentos são de renda variável. Investimento de renda variável não é interessante você tirar a qualquer momento. Então você precisa aguentar esperar um processo. Por exemplo, você investiu numa carteira de fundos imobiliários e ações. O mercado estava em baixa. Então, durante o período que o mercado em baixa, você não vai sacar os seus investimentos. Porque senão você pode tirar até menos do que você colocou. Então, você precisa de uma reserva, porque nesse período de baixa, você tem recursos num investimento seguro, com liquidez, para você usar no momento que você precisar. E antes de a gente falar de investimentos, vamos falar da Selic, né? Não, vamos falar da poupança primeiro. Temos aqui, ó, a poupança, ela é o investimento mais conhecido, né, do brasileiro, tradicional. Tem período que está rendendo, né, até bem, agora tem período que perde para a inflação. Então, a poupança, para quem conhece CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto, a poupança é um péssimo investimento, porque você ganha praticamente o dobro investindo aí no Tesouro Direto, investindo no CDB. Então, é interessante que você aprenda a investir nesses outros tipos de ativos para você ganhar uma rentabilidade maior. Vamos lá, né? Se a Selic estiver menor ou igual a 8,5% ao ano, rendimento da poupança é 70% da Selic. Agora eu te pergunto, para que você vai ganhar 70% da Selic, sendo que você pode ganhar 100% da Selic investindo diretamente no Tesouro Direto? Isso faz com que a poupança fique irrelevante para quem tem conhecimento, para quem tem esse conhecimento que eu estou te passando aqui. Se a taxa Selic estiver maior que 8,5%, o rendimento da poupança é 50%. Então, como a taxa Selic está a 13,75% hoje, quem está investindo na poupança está ganhando 0,50% ao mês mais TR, né? A taxa referencial é em torno de 1%, no máximo 2% ao ano. Então ela é com uma taxa muito baixinha. Então, ou seja, você está ganhando menos da metade que você poderia ganhar se você estivesse investindo no Tesouro Selic. Então, se você está investindo aqui na poupança, você está perdendo dinheiro desnecessariamente, por falta de conhecimento. Porque a Selic,
está ali te dando o dobro do que você está ganhando na poupança hoje. Então a poupança é um péssimo investimento aí nesse momento. Se você tem dinheiro na poupança, você está me assistindo aqui, saiba que você está deixando dinheiro na mesa de graça. Porque se você investisse num CDB ou então num Tesouro Selic, que é um título de Tesouro Direto, você estaria ganhando o dobro do que você está ganhando aí hoje. Durante esse período de lives, eu estou falando muito aqui sobre CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Mas o que é isso, né? Vamos entender aqui, ó. Primeiro, CDB. O que é um CDB? CDB é um certificado de depósito bancário. É um título emitido por bancos. Então, o banco ele precisa captar recursos, né? Então, ele vai emitir um título chamado CDB. E você pode aplicar nesse título. Quando você abrir sua conta lá na corretora, você vai ter acesso lá aos produtos de renda fixa. Pode procurar lá que vai ter lá CDB, Certificado de Depósito Bancário. Tem CDB que tem um valor mínimo para investimento. Tem alguns que é R$1, por exemplo, no Banco Inter. Tem um CDB lá que você consegue investir a partir de R$1. As outras corretoras ou no próprio Banco Inter tem outros CDBs de outros emissores, né, de outros bancos, com a demanda de um valor maior, por exemplo, de 30, de 50, de 100, de 1.000. O valor mínimo desse aqui é 1.000. O valor mínimo é 10.000 para investir nisso aqui. Então você vai escolher um CDB de acordo lá com a sua capacidade de investimento. Se você pode investir pouco dinheiro, lá no Banco Inter tem a partir de R$1. Agora, na sua corretora, talvez não tenha a partir de R$1, talvez a partir de 50, a partir de 100. Aí você precisa ficar atento nisso. E precisa ficar atento também à qualidade do banco emissor aí desse CDB. Você precisa saber o básico ali de análise de um banco, saber se aquele banco está dando lucro, se ele é um banco lucrativo, se ele é um banco que está crescendo o patrimônio líquido, está crescendo a receita, porque se é um banco que só dá prejuízo, ele pode acabar quebrando. Então é interessante que você fique de olho aí na qualidade da instituição que você está investindo. Não pode chegar, meter a cara e investir de qualquer maneira. Você precisa saber se aquele banco é seguro para que você invista com segurança no CDB. Então vamos comentando aí, pessoal. Vou falar mais aqui sobre o CDB. Temos aqui o CDB pré-fixado, né? Que esse pré-fixado ele tem uma taxa pré-fixada. Por exemplo, 12% ao ano, 13% ao ano, 15% ao ano. Então, se você investe no CDB pré-fixado, você vai ter aquela rentabilidade combinada no momento ali do investimento até no final. Quando chegar no final do vencimento do título, você vai receber de volta na sua conta o valor que você investiu acrescido de juros, né, pré-fixado. Qual que é a desvantagem desse pré-fixado? Porque se você tirar antes, aí vai sofrer marcação a mercado. Então, por exemplo, você pré-fixou o CDB lá a 15% ao ano, a taxa Selic caiu, você vai receber menos se você tirar antecipado. E tem casos, né, que você tem que olhar também a questão de prazo de vencimento, porque tem casos que você tem que aguardar até o vencimento. Então é interessante olhar isso também com a sua corretora. E temos também o CDB pós-fixado, né, que é aquele, por exemplo, que acompanha o CDI. Por que a gente falou de CDI aqui antes? Porque você precisa entender que quando você investe no título bancário, tem essa opção aqui de rentabilidade, né, baseada no CDI. Então, você entendendo o que é CDI, que a gente falou no início dessa live, você sabe que você vai ganhar essa taxa CDI, que é uma taxa que anda muito próxima aí da Selic, durante o período que o seu dinheiro permanecer investido. Aquele CDB que eu falei para você usar como reserva de emergência, que é um CDB com liquidez diária, ele é pós-fixado. Então, você pode tirar a qualquer momento. Então, essa é a vantagem desse pós-fixado, que ele vai pagar para você a taxa CDI como rentabilidade e você pode sacar a qualquer momento. E temos também o CDB híbrido, aquele que investe, por exemplo, ele pode te pagar o IPCA mais uma taxa fixa. Então ele vai te pagar o IPCA do período mais uma taxa pré-fixada. Então é bastante interessante também essa modalidade, porque você vai ganhar acima da inflação uma taxa pré-fixada.
Desta forma, o seu dinheiro não vai perder valor. Muito interessante. Então, falamos aqui sobre CDB. Não vou prolongar mais essa live vai terminar por aqui. Na próxima live, provavelmente na segunda-feira, a gente vai comentar sobre LCI, LCA. Vamos caminhando aí. A intenção é passar muitos conteúdos aqui para quem quer aprender. Então, se você quer aprender sobre investimentos, sobre finanças pessoais também, né? Foi aonde a gente começou. A gente já caminhou bastante, várias lives. Hoje a gente está falando já sobre investimentos. Então, se você quer aprender a investir, quer aprender tudo aí sobre investimentos, sobre mercado de capitais, fica aqui comigo. Então, amanhã e sexta não vamos ter live. Provavelmente a gente volta na segunda. Acompanhe meus stories aí, que se eu conseguir fazer um outro horário, eu vou estar postando lá. Se você assistiu aqui no gravado, deixe um comentário aqui. Se você também está ao vivo e tem alguma dúvida, comenta aqui abaixo que a gente responde. Um grande abraço e até a próxima live.